Amados irmãos, é com muita alegria que eu chego dentro do seu lar e espero que nesse momento que eu adentro o seu lar, esteja com o coração firme em Deus e confiantes na resposta às nossas orações, não somente as nossas, mas também por todos os irmãos ao redor do mundo que têm orado por essa situação que o Brasil vive, não somente o Brasil, mas todo o mundo. Então estejamos esperançosos, confiantes, porque Deus é um Deus de promessa, é um Deus que cuida do tempo, é Ele que estabelece o tempo, estabelece as estações e os momentos, é Ele que muda as coisas. Então estejamos confiantes que no momento certo Ele vai dar a resposta às nossas orações. E a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você ama a Deus, e eu sei que ama, meu irmão, isso vai cooperar. Embora de momento pareça não ser coisas boas, mas ao final sempre há vitória para o povo de Deus. Eu e você, igreja presente, nação entre as nações, família de Deus, um povo entre os povos, luz para toda a gente, uma voz, um coração, uma voz, um coração. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor neste momento, no livro de Daniel. Daniel no capítulo 2, o versículo é o 21. Capítulo 2, versículo 21. Eu não vou se ater muito ao tempo que os irmãos procurarem, por quanto não há necessidade, porque os irmãos vão ter tempo de parar, como é um vídeo, vai ter tempo de parar, de analisar, de ver o versículo, né? E assim os irmãos terão toda essa liberdade, tá bom? Então vamos ler. Lá diz assim a palavra do Senhor: e Ele muda os tempos e as estações, Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Mais uma vez, Ele, Deus, muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Mais uma passagem que está lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 21. A parte A do versículo somente, que diz assim: procura vir antes do inverno. Essa é uma carta do apóstolo Paulo a Timóteo. O apóstolo Paulo, nós temos que lembrar que o apóstolo Paulo ele estava preso nesse momento, né? E escreve uma carta a Timóteo, e no finalzinho da carta ele pede a presença de Timóteo, que ele diz: procura vir antes do inverno. Vamos ter uma palavra de oração. Bondoso Deus, amado Pai, nós chegamos na Tua presença nesse momento, Senhor Deus, e queremos Te agradecer pelo privilégio, Pai Santo e amado, que nós temos, Senhor Deus, de poder compartilhar a Tua palavra, essa liberdade que nós temos ainda no Brasil, Senhor Deus. Então que o Senhor abençoe este momento, prepare o coração para receber de bom grado a semente da Tua palavra, e que o Senhor use o Teu servo simplesmente como instrumento nas Tuas mãos, Senhor Deus, que Ele fale pelo Teu Espírito, Senhor Deus, para que a Tua mensagem chegue no coração das pessoas, Pai, segundo o propósito que o Senhor tem preparado para a vida de cada um de nós, Senhor. Te agradeço assim e peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando nós estudamos, meus amados irmãos, a palavra do Senhor, sempre há algo interessante, que quase toda a história na palavra de Deus são marcadas por tempos, são marcadas por épocas, são marcadas por estações. Em cada tempo, época ou estação, houve uma mudança significativa na história do povo de Deus. Quando nós começamos a ler o Novo Testamento, nós encontramos ali, na genealogia de Jesus, lá no livro de Mateus, no capítulo 1, versículo 17, que está a genealogia. Leia com atenção ali, meu irmão, e veja que há algo interessante. Ali a palavra do Senhor, ela nos diz assim: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Podemos então facilmente compreender que Deus é o autor das novas épocas. Como diz o texto que nós lemos no início, é Ele quem faz mudar os tempos e as estações. É Ele que estabelece. É Deus que faz, Ele tem o controle sobre todas as coisas. E no segundo texto, ali de Timóteo, nós lemos ali o apóstolo Paulo escrevendo a sua segunda carta, ele diz ali: apressa-te a vir antes que chegue o inverno.
Amados, nós sabemos que o ano ele tem exatamente 4 estações: primavera, outono, verão e inverno. E estas 4 estações representam a ordem cronológica de toda a criação sobre a face da terra. Ela influencia em toda a criação, né? Ela altera, né, a rotina do mundo na realidade, porque todas as estações há uma mudança de tempo. As 4 estações do ano representam as fases da vida do ser humano. Veja o que Deus disse a Noé logo após o dilúvio. Está lá em Gênesis, no capítulo 8, no versículo 22. Lá a palavra do Senhor nos diz assim: enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Nós podemos ver que ele é uma rotina que vai e que vem as estações. 4 estações do ano representam as fases da vida na terra. Precisamos entender então, meus amados irmãos, que em cada uma dessas fases existem oportunidades de mudanças que não podem ser perdidas, porque tem muitas oportunidades que elas não retornam mais. A vida é feita de oportunidades todos os dias da nossa vida. Recebemos oportunidades, algumas para o bem e outras para o mal. Todos nós já ouvimos aquele velho ditado que diz: há 3 coisas que não tem volta: a palavra falada, a bala atirada e a oportunidade perdida. Em cada estação do ano existem oportunidades, amados, e devemos aproveitar cada uma delas com sabedoria. Que é a sabedoria? Você saber decidir entre o bem e o mal. Você olhando que lá adiante no seu futuro vão ser constituído o seu futuro das decisões que você toma agora no presente. A Bíblia fala dessas 4 estações: primavera, outono, verão e inverno, e cada uma delas, cada estação, podemos dar um significado espiritual para a vida do crente. Eu quero falar hoje de cada uma delas e de como devemos agir para aproveitar as oportunidades que surgem em cada uma delas. Primeiro vamos falar da primavera. Primavera, tempo de celebrar as flores, assumir suas cores, exalar o seu perfume. É tempo de Deus dar cor às árvores, perfumar as ruas, embelezar a alma de cores e aromas que vêm do céu. É uma época temperada. Na primavera não há nem calor e nem frio. É a média. O sábio Salomão, escrevendo sua declaração de amor à noiva sunamita, sunamita porque ela é da cidade de Sunem, falou a respeito da primavera. Ele fez um poema, uma poesia, vamos dizer assim, para ela. Está lá em Cânticos, no capítulo 2, no versículo 11 e 12, os irmãos podem observar lá depois. A palavra do Senhor nos diz assim lá. Olhem bem, prestem atenção, irmão. Diz assim, ó: porque eis que passou o inverno, a chuva cessou, e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rolinha ouve-se em nossa terra. Bonita passagem, falando da estação do ano. Na verdade, a primavera traz consigo uma infinidade de mensagens, meus irmãos. Fala que a vida ela é cíclica e dinâmica. Cíclica, ou seja, ela vai e volta. É um ciclo que acontece. O que ontem era galhos secos, hoje é cheio de vida. O que ontem era cinzento, hoje é verde. O que ontem era aparentemente sem vida, hoje ele é florido. O que ontem era inodoro, hoje é perfumado. O que ontem era sonho, hoje é uma realidade. A primavera, de certa forma, também nos fala do Senhor Jesus Cristo, amados. Impressionante a palavra de Deus. E é verdade. É verdade, Jesus é comparado na Bíblia como o lírio dos vales. Você vai olhar em Cantares também, no capítulo 2, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim lá: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. É o que diz a palavra de Deus, e isso é dedicado ao Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, o dia em que Jesus nasceu, houve uma manifestação de um coral celestial no céu. Era o lírio brotando entre os espinhos deste mundo. Durante 3 anos e meio, Jesus anunciou os valores do reino dos céus aqui na terra. Era o lírio demonstrando a sua real beleza. Como a palavra de Deus diz, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, que está lá em Isaías no capítulo 9, versículo 6. Um dia pregaram Jesus na cruz. Era o lírio sendo esmagado, porém exalando o seu perfume, o perfume do seu amor. Porque ali na cruz ele demonstrou o verdadeiro amor, um amor incompreensível de alguém que não tinha pecado, que morreu pelo pecador. Entregou a sua vida.
Depois de permanecer Jesus 6 horas no cruento sacrifício, Jesus expirou. Era o lírio murchando temporariamente, amados. Jesus ficou detido na sepultura apenas por 3 dias, porque depois reviveu, era o lírio, brotando novamente para espanto do diabo e vergonha do inferno. Após 40 dias, voltou aos céus. 40 dias, era o lírio sendo transportado e plantado para sempre no eterno jardim de Deus. E continua, amados, exalando o cheiro do seu perfume sobre a humanidade. Continua intercedendo. E a palavra de Deus diz que nós somos o bom perfume de Cristo. E é esse cheiro que nós devemos exalar perante o mundo, do amor. Amados, a primavera é o tempo de cantar, é o tempo de unir as nossas vozes com as vozes dos pássaros e adorar a Deus, o Criador dos céus e da terra. Se em tua vida, amados, você está vivendo a primavera, tempo das flores, tempo que tudo vai bem, que tudo está dando certo para você, aproveite então a oportunidade para agradecer a Deus e glorificar e exaltar o seu santo nome poderoso. Não perca a oportunidade, meus amados irmãos. Agora eu quero falar do verão. O verão é a estação mais quente do ano e a temperatura sobe muito. E nós temos sentido isso ao longo dos anos. Parece que cada vez tem esquentado mais, parece que não tem esquentado mais. E faz muito calor. No verão as árvores estão verdes e carregadas de frutos. Os dias são claros. E nesse período a terra recebe muito mais chuvas devido à vaporização das águas. O verão significa tempo de frutificação, amados. Neste período os dias são longos e as noites são pequenas. A luz tem por mais tempo durante o dia e as trevas são pequenas durante a noite. Geralmente o verão é também um período do ano reservado às férias. Espiritualmente falando, amados, o verão é a fase da nossa vida onde os nossos sonhos começam a frutificar e passamos a colher o que plantamos. Existe o tempo de plantar, mas existe o tempo da colheita. Amados, o verão é tempo de desfrutarmos do descanso e tranquilidade dos frutos colhidos. Deixa eu te dizer uma coisa, amado, uma grande verdade. Todo ser humano necessita de um período de descanso, de férias, de lazer. Até mesmo o nosso Deus, nós sabemos que a palavra de Deus diz que ele descansou. Veja o que a Bíblia diz, a Bíblia Sagrada em Gênesis, no capítulo 2, versículo 1 e 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Espera aí, irmão. Deus se cansa? Nós sabemos que não, irmão. Deus não se cansa. A própria palavra nos afirma que jamais Deus se cansa. Existe uma passagem no livro de Isaías, no capítulo 40, versículo 28, que diz assim, ó, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. É claro que diferente do homem, amados irmãos, Deus não fica mais fraco com o passar dos anos, não cansa o corpo físico, até porque Deus é espírito. Deus não se cansa mentalmente. Todos os dias é do Senhor. O sábado, o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, todos os dias é do Senhor. Então, meu irmão, descanse um pouco. Descansar não é deixar de orar, de vir à igreja, mas descansar é confiando em Deus, colocando tudo aos seus pés. Não estar ansioso por coisa alguma, meu irmão. Filipenses 4,6 diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, e com ações de graças. O salmista Davi, ele deixou bem claro que quem nos leva até o verdadeiro descanso é Jesus, o bom pastor. Todos nós conhecemos essa passagem, até decorada, né? Todo mundo recita isso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. É possível, amados, descansar no Senhor. Descanse com sabedoria. Quando tirar suas férias, não esqueça de Deus. Não se esqueça que você é um cristão. Alimente a sua alma, porque você alimentando a sua alma, você descansa o seu corpo. A palavra de Deus diz que o princípio de sabedoria é o temor a Deus. O temor a Deus é o princípio de sabedoria que está em Provérbios, no capítulo 9, versículo 10.
Descanso é representado pela estação do ano conhecida como o verão, meu amor. Agora eu quero falar sobre o outono. A palavra outono, ela significa acaso, ela significa decadência, ou acaso. O que significa o acaso? Eu fui procurar e diz, aparente declínio de um astro no horizonte. Também diz o lado do horizonte, onde o sol parece esconder-se, ocidente, oeste, poente. Nessa estação, meus amados, os dias ficam mais curtos, mais frescos, as folhas e frutos começam a cair. Agora o outono simboliza o tempo perigoso na vida do crente. É neste tempo que começamos a nos relaxar com as coisas de Deus e da igreja. Por quê? Porque às vezes o verão chega e tudo vai bem à nossa volta, tudo vai bem na nossa vida. Aí nós descansamos demais, chega o outono da vida e nós ficamos relaxados. Por quê? Porque não aproveitamos, não fomos buscar as coisas no Senhor, o descanso. Descansamos demais na carne, porque para muitos tirar férias é ir aproveitar a vida, é ir buscar as oferendas que o mundo nos oferece, as coisas que arregalam os nossos olhos. No outono espiritual, o crente fica indiferente à fé, já não ora mais, já não lê mais a palavra de Deus, tudo que é de Deus dá preguiça, e enquanto isso as folhas vão caindo, amados. Os frutos que ainda restam também começam a cair, as poucas folhas que restam estão amareladas, também prontas para cair. Jesus repreendeu a igreja de Laodiceia, dizendo que eles eram mornos. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim como és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Meu amado, nós precisamos lutar para não chegarmos à mornidão. Não podemos chegar a este ponto. O que quer dizer ser morno? É que um dia nós era frio, depois nós tornamos uma tocha, aí depois vamos esfriando e acabamos ficando morno. Como a semente que caiu entre os espinhos, na passagem de Mateus, no capítulo 13, versículo 22, que fala da semente do semeador, semente que caiu entre os espinhos, e as preocupações desse mundo, e a fascinação das riquezas, a atenção que nós damos a este mundo, ela sufoca a palavra de Deus, e ela fica infrutífera. E é isso que acontece na nossa vida. Nós damos muita atenção às coisas do mundo, e esquecemos muito das promessas de Deus na nossa vida. O crente morno é aquele tipo de crente que cocheia entre dois pensamentos. Ele começa a duvidar das coisas, ele começa a pensar diferente, começa a duvidar da sua religião, de sua fé, de seu pastor, de seus irmãos, e por aí vai. Salomão disse assim, e nós conhecemos muito bem essa passagem. Salomão disse, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, nos quais dirá, não tenho neles prazer. Mas eu quero parafrasear as palavras de Salomão e dizer neste momento, amados, lembra do teu Criador nos dias do outono, antes que venham os dias de inverno. Lá no outono, lembre-se, busque a palavra de Deus, se fortaleça, para que quando chegar o inverno não te pegue de improviso e você continue aquecido no inverno, irmãos. Agora nós vamos falar sobre o inverno. Já falamos da primeira estação, a primavera, que simboliza o tempo de cantar, a segunda estação, o verão, que simboliza o tempo de descanso, a terceira estação, o outono, que simboliza o tempo que devemos cuidar para não desleixar da nossa fé, amados. E agora nós vamos para a quarta estação, que é o inverno, estação do frio, onde os dias são mais curtos e por isso escurece mais cedo. O inverno simboliza a fase da vida de adversidade espiritual. O inverno fala de tempos difíceis, de lutas, de batalhas, de guerras, tempo que parece que as coisas não andam. São tempos de adversidades. Jesus disse, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Amados, ninguém se livra das aflições do mundo. Tanto o rico como o pobre, tanto o crente como o incrédulo, todos havemos de passar pelas aflições da vida. Mas tem uma diferença. Nós temos a paz que Jesus ofereceu, que o mundo não pode dar. É uma paz que em meio a todo o turbilhão do mundo, da forma que está passando com esse coronavírus, o mundo está agitado. Mas essa diferença de nós que temos a paz de Cristo em nosso coração, porque nós permanecemos firmes
As coisas que vêm de fora não abalam essa paz. Não é a paz que é segundo o mundo. E segundo o mundo é isso que acontece. Aflição no coração das pessoas, com medo do amanhã, com medo de tudo. Por quê? Porque está baseado nas coisas externas. Mas essa paz que Jesus ofereceu e que realmente é verdade quando você aceita o Senhor Jesus Cristo e se invade o teu coração, essa agitação do mundo não altera, ela permanece aqui dentro do nosso coração. Amados, eu lembro do versículo inicial que o apóstolo Paulo, quando estava preso em Roma, escreve para Timóteo, no versículo 21 do capítulo 4 de 2 Timóteo, lá ele diz: procura vir antes que chegue o inverno. Quando chega o inverno, todos sofremos, se não estivermos preparados. O apóstolo Paulo estava se preparando para a chegada do inverno. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 13, ele diz assim: quando vieres, falando para Timóteo, quando vieres, Timóteo, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Amados, temos que colocar a nossa capa e se preparar. A capa significa o conhecimento. Você já tem conhecimento das coisas de Deus. Você tem conhecimento das promessas de Deus, tudo aquilo que Deus prometeu para você e que Ele cumpre na vida de cada um. Não esqueça disso. A capa simboliza o conhecimento, mas também não esqueça os pergaminhos. Isso é importante, irmão. A palavra de Deus diz que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que buscar a estatura de varão perfeito, isso a cada dia, não desista, meu irmão. Continue aprendendo mais e mais da palavra do Senhor. Não esqueça do pergaminho. Estejamos preparados, precisamos estar preparados para o inverno. Quem sabe a fase da sua vida ainda não é inverno? Você está vivendo o verão da sua existência, ou a primavera? Então deixa eu te dar um conselho que vem da palavra de Deus, tanto para você como para mim, para a minha vida. Aproveite que tudo está bem para você. E ore, jejue, leia a palavra de Deus. Prepare a sua casa. Porque quando o inverno chegar, você e sua família não estará desprotegida. Não espere o inverno chegar para você buscar a Deus. Busque a Ele agora, enquanto tudo vai bem. E seja grato. Tome a sua capa. Não esqueça principalmente dos pergaminhos, que é a palavra de Deus. Esteja preparado para o frio. Concluindo, meu irmão, a mensagem, sejam quais forem as estações que esteja passando, Jesus sempre está no templo. Amém? Mesmo que seja o inverno, não importa. Não importa se é o inverno. Veja o que disse o apóstolo João, em João capítulo 10, versículo 22 e 23. Lá diz assim: celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém, era inverno, e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Amados, mesmo que muitos adoradores se afastaram da igreja, porque preferiram permanecer em suas casas, mesmo que muitos cantores não cantem mais, mesmo que as orações não sejam mais tão fervorosas como antes, mesmo que muitos achem que ficar na igreja 1h30, 2 horas, seja um enfado, seja canseira, não tem importância. Não faz diferença, meu amado, para você. O importante é que mesmo sendo inverno, Jesus está no templo. Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele não falou dos dias bons. Ele falou dos dias, todos os dias, os bons e os ruins. Ele está conosco todos os dias. Quem sabe o inverno na sua vida seja de lutas, de provas, aflições, dívidas, doenças, contendas no lar, e parece que esse inverno nunca acaba. Mas a boa notícia, amados, é que Jesus está no templo. Ele vai fazer cessar o inverno na tua vida. Hoje, busque a face do Senhor. Deus que renova as forças. É Deus que estabelece os tempos. É Deus que limita o momento. Que nem isso que está acontecendo no mundo, Deus tem o tempo certo. E um momento vai cessar essa tribulação sobre o mundo. Um momento vai chegar, porque é Deus que estabelece. As estações é um ciclo. Cada passagem de uma estação para outra há mudanças na natureza.
e na vida do ser humano por consequência, porque tudo muda em nossas vidas. Então, é tempo de mudar, meu. É um ciclo, aproveite. Se apegue à palavra de Deus, meu irmão. Use os momentos que você tem. Eu vi que esse momento em que nós estamos em casa, praticamente confinados, por obediência, eu vi que foi um tempo que eu busquei mais a Deus, que eu tive mais acesso, fiquei mais perto da palavra de Deus, busquei mais em oração. Para mim foi uma experiência muito boa. E graças a Deus, a nossa igreja está usando esse meio para levar o Evangelho, para continuar aquecendo o coração das pessoas, para alimentar as pessoas. Mas não fique só nisso, meus irmãos. Continue buscando. E logo, logo nós estaremos juntos na igreja. Muitos testemunhos eu vi das pessoas com saudade de poder abraçar os irmãos, de ter comunhão gostosa. E como faz falta, meus amados irmãos, a igreja em nossas vidas. Como diz a palavra de Deus, agora eu entendo, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. E agora eu entendo o quanto faz falta. Porque eu digo uma coisa para você, meu irmão. Se você ama o Senhor Jesus Cristo, é impossível você não amar a noiva. Então que essa palavra fique no coração dos irmãos. Foi uma bênção para mim essa palavra. Que Deus abençoe, meus irmãos. E até a próxima. Que Deus abençoe. Amém? Amados irmãos, não se esquecendo das orações. Ali no grupo ali tem os pedidos de orações e os irmãos vão se lembrando dos pedidos que foram feitos na quarta-feira passada. E não vamos esquecer de orar pela nossa nação, pelos nossos governantes, para que Deus dê sabedoria aos nossos governantes. E o irmão que lembra dos pedidos, ore pelos seus familiares, meus irmãos, pelos seus parentes, pelos seus amigos, que Deus abra os olhos espirituais desses irmãos para que eles também possam ter conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Não vamos esquecer dos enfermos, os irmãos conhecem cada um, e não esqueça também de ser grato, irmão. Antes, agradeça a Deus pela semana que Deus lhes concedeu. Deus tem suprido as nossas necessidades diárias, nós sabemos disso. Então, coloque-se em oração, irmão. Não esqueça, bom? Que Deus abençoe os irmãos.